Bom dia para todo mundo que tá aí. Bom dia, tia. Bom dia para todos os irmãos. Ontem a gente começou nosso estudo da mesa. Eu tava com saudade já, fiquei um tempo sem vir para a live, porque mudei um pouco minha rotina por causa da questão do meu tio, que eu contei para vocês, né? Que a gente tem orado por ele. E aí, depois fiquei com dificuldade de vir, mas já tô acertando de novo, em nome de Jesus. Vamos começar nossa segunda aula desse estudo sobre a mesa. Ontem a gente falou um pouco sobre a mesa no geral, né? No sentido da mesa, na nossa língua mesmo, através do dicionário. E depois a gente foi falando a respeito da mesa de Deus. Quando a gente falou da mesa, para quem não estava, nós falamos que a mesa não se trata só do objeto em si, mas principalmente também do que se coloca sobre e em volta. E nós pegamos essas duas definições assim para a gente guardar na nossa mente até o final do estudo, sobre e em volta. A nossa mesa vai se tratar sobre e em volta, esse estudo. E a gente começou pela mesa de Deus. Por que a gente começou pela mesa de Deus? Porque já é assim algo muito complexo, né? De repente seria melhor eu começar pela mesa assim que é mais palpável para nós até a gente chegar lá. Mas é porque se a gente não passar na mesa de Deus primeiro, as outras mesas ficam todas distorcidas. Independente de onde a gente esteja, com quem a gente se relacione, onde a gente vai andar, o que a gente vai fazer, se a gente não passar primeiro na mesa de Deus, todas as outras nossas mesas vão estar distorcidas, porque nós ainda não vamos estar sarados. Então as nossas mesas acabam ficando um pouco com alguma comida podre ali em cima, com algumas companhias que de repente não eram mais para estar, ou então algumas que estão faltando, sempre vai ser uma mesa capenga. Então, a gente começou pela mesa de Deus para a gente começar a visualizar o coração do Senhor em relação à mesa. E depois a gente vai ver essa mesa relacionada às faces de Deus, né? Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Nós vamos ver a mesa da igreja. Ontem eu falei as etapas que a gente vai passar, a mesa da sabedoria e algumas outras mesas da palavra. E ontem a gente fez essa visão panorâmica aí, resumindo para quem não conseguiu acompanhar ontem, nem viu o vídeo que Tia Vana conseguiu botar no YouTube, mas se você ainda assim não viu, era sobre isso que a gente estava falando. E já que a gente falou que a mesa era sobre e em volta, aí eu fiz uma pergunta para vocês ontem, que era sobre o que será que o Senhor colocou sobre a mesa dele, em volta da mesa dele. E aí começou assim muito legal. Eu dei uma colinha para vocês e falei pra gente meditar no Salmo 133 todo, que é enorme, só tem 3 versículos. E aí eu pedi para vocês lerem, espero que vocês tenham lido. Coloca aí, enquanto eu tô falando, nos comentários, se vocês leram o Salmo 133, só sim e não, só para eu ter uma ideia, se vocês realmente fizeram. E aí eu pedi para que vocês lessem, meditassem, ruminassem isso durante o dia, para que a gente pudesse entrar na profundidade do que esse salmo quer dizer e da profundidade desses 3 versículos, para que a gente possa entender isso melhor. Ó, tia Shirley leu, graças a Deus. Alguém mais leu? Vai botando aí. Sim, Lívia leu também, graças a Deus. Espero que quem mais leu, vai botando aí sim, só para a gente ter uma ideia. E aí eu queria hoje começar por aqui, já que eu terminei com a pergunta ontem, passei o salmo, hoje a gente vai continuar falando a respeito da mesa de Deus e vai começar pelo salmo. Então quem leu já está com a palavra dentro do coração, né? Antes de começar a ler, a Gilda também leu, graças a Deus. Antes de começar a ler, eu quero obedecer uma ordem que veio do coração do Senhor. Thaís leu também, ganhei, glória a Deus, vocês estão top. Que o Senhor deu, eu fiz ontem, que era para fazer a declaração a respeito da palavra de Deus, de uma maneira didática. Eu não sei o real motivo do Senhor ter dito para fazer isso, mas a gente obedece. E de uma coisa eu tenho certeza, nesse tempo o Senhor quer que a gente ame a palavra. Então eu sei e entenda o poder que ela tem. Então eu não sei se foi exatamente por isso, mas creio que o caminho tenha sido esse.
Então eu vou fazer a declaração até que ela vai entrando no coração da gente, tá bom? Ó, Ed também leu, graças a Deus. Vamos lá. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. E hoje eu serei transformado pela sempre viva e incorruptível palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém. Acho que a gente tem que começar a mergulhar mais e amar mais ainda a palavra de Deus. Então vamos lá. Vamos começar por ela. Salmos 133, do 1 ao 3. Vou ler com vocês e a gente vai junto aqui falando sobre as verdades e as revelações que estão por trás dessa palavra. Salmo 133, versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa, como o óleo da unção que era derramado de cima para baixo, colocado sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. É revigorante, como o orvalho do Monte Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Aleluia! Existem algumas palavras nessa passagem que não podem passar desapercebidas. Existem algumas palavras aqui que a gente não pode deixar de ver. E a pergunta continua para vocês. O que será que o Senhor colocou em volta e sobre a sua mesa? Antes de destacar as palavras, a gente já pode começar a entender o seguinte. Se a mesa é do Senhor, então o Senhor está à mesa. A gente já pode começar aí. Então, uma das figuras que tem em volta da mesa é o Senhor. Porque se a mesa é dele, então ele está lá. E aqui na palavra diz que o Senhor pronuncia sua bênção. Então ele está à mesa. Porque se ele vai falar, é porque ele está lá. Então na mesa do Senhor, primeira resposta é o Senhor. Ok? Essa é a primeira figura principal. Pode parecer meio óbvio, mas é bom a gente lembrar que se o Senhor não estiver na mesa, a mesa não é do Senhor. Então ele está na mesa. A mesa é dele e ele está lá. Ok? Quando a gente vê aqui, não sei se vocês pensaram aí, escreveram as respostas a respeito do que está em volta da mesa. Eu vou falando, não vou ficar aqui perguntando para a gente poder desenvolver bem. Mas aí você vê se você colocou isso como resposta ou não na pergunta. Quando é logo no início, ele diz, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Então a gente vê aqui outra figura, que são os irmãos. Então, se a mesa é do Senhor, o Senhor está na mesa, está à mesa. E aqui também diz que os irmãos estão na mesa. Estão vivendo em união. A gente falou ontem que a mesa é um lugar de relacionamento. E quando a gente fala que os irmãos vivem em união, faz parte dessa convivência, a mesa. Então, na mesa de Deus, existe o próprio Deus e os irmãos. Os irmãos de Deus, né? Não, que Deus não tem irmãos. Os filhos de Deus. Eu sou sua irmã, você é minha irmã, você é meu irmão. Então, tem o Senhor e os seus filhos. Logo, o Senhor e os irmãos. Ok? Quando a gente olha para a mesa de Deus, a gente enxerga uma mesa posta com os filhos de Deus e Deus. E quando a gente fala isso, a gente tem que sempre lembrar da palavra que eu vou sempre lembrar para vocês: relacionamento. Então, se Deus decidiu estar à mesa e colocar os seus filhos à mesa, é porque Ele está dizendo: eu quero me relacionar com os meus filhos e quero que os meus filhos se relacionem entre si. Além de se relacionar comigo, eles vão se relacionar entre si. Então, na mesa de Deus, em volta da mesa de Deus, tem o próprio Deus
e os seus filhos. Os irmãos, nossos irmãos, nós, um com os outros. Isso quer dizer que se você quiser se assentar à mesa de Deus, mas não quiser amar o seu irmão, você vai ter um problema. Porque Deus decidiu botar na mesa dele os seus filhos. Então, se você quer sentar na mesa de Deus, você vai precisar aprender a conviver com seu irmão. Você vai precisar aprender a viver bem com seu irmão. O assunto na mesa, o assunto que rola na mesa, a bênção que acontece na mesa, o que acontece na mesa é entre o pai e os seus filhos e entre os irmãos. Não tem como você sentar na mesa de Deus para se relacionar com Ele, deixando seus irmãos de fora. Você tem o seu momento com o Senhor, e é você e Ele. Mas existe a mesa do Senhor, que é o momento da família. E na família de Deus, tem Deus e os seus filhos. Então a gente já começa a entender aqui que se Deus decidiu botar em volta da mesa os seus filhos, eu e você temos que aprender a sentar à mesa com os irmãos que você gosta, que eu gosto e que a gente não gosta. Porque Deus decidiu amar quem a gente não gosta também, tá? Além de estar em volta da mesa, a gente vê aqui o seguinte: pois a união é preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre. Então, Deus decidiu colocar sobre a sua mesa a união, que é como o óleo da unção. É algo que é derramado sobre. A união é derramado sobre a mesa de Deus, sobre os que estão em volta da mesa de Deus. Deus decidiu servir nessa mesa a união. E quando eu e você sentamos na mesa de Deus, nós precisamos comer a união. Senão, não é a mesa de Deus. Porque o que Deus colocou sobre a mesa foi união. E aí, se a gente for olhar o seguinte, qual o significado de união? Aí, quando a gente vai olhar, união é um ato de se unir. Ah, tá. Mas então, o que é unir? Unir é aproximar, formando um todo. Unificar, juntar-se, colar, grudar, pôr em contato uma coisa com a outra, atar, juntar, ligar, comunicação entre duas partes. E vai continuar, mas eu vou falar um pouco dos outros significados depois. O significado de unir é tudo isso que eu falei. Atar, ligar, colar, colocar em contato uma parte com a outra parte. Foi isso que o Senhor decidiu colocar na mesa. Quando o Senhor colocou os seus filhos sobre a mesa, automaticamente entre os seus filhos foi servido a união. Então, quando eu me sento à mesa com você, foi servido para nós o prato da união. E essa é a mesa de Deus. Quando Ele cola a gente um com o outro e com Ele. Quando Ele torna a gente um com o outro e com Ele. Quando Ele se relaciona com a gente e faz a gente se relacionar um com o outro também. Quando Ele junta, ata, quando Ele vai trazer para perto, colocar em contato a mim e a você e a cada um de nós com Ele. A mesa de Deus fala sobre esse prato de união. A intenção do Senhor sempre foi essa, desde o início. O relacionamento com o homem, a proximidade com o homem, a proximidade com os seus filhos, o ser um. E nenhum pai quer ver o filho discutindo com o outro, ou sem falar um com o outro. E na mesa de Deus, com certeza, não ia ser diferente. Então Ele sentou à mesa, colocou você e eu na mesa e disse que está servido o prato da união. Agora se juntem, se colhem, tenham algo em comum, partilhem de alguma coisa. E o que é que os irmãos têm em comum? O mesmo Pai. Então eu e você temos um ponto de união, e eu vou falar um pouquinho disso depois,
em outra live, talvez amanhã. Eu e você temos um ponto de união, que é o nosso Pai. Não tem como você e eu de falarmos um para o outro, nós não temos nada em comum. Porque se você é filho e eu sou filho, então a gente tem alguma coisa em comum, é o Pai. Então, além de a gente sentar na mesa, estar em volta da mesa de Deus, ele colocou sobre a mesa o prato da união. Mas não acaba por aí, porque o versículo vai continuar falando, lá no finalzinho, lá no 3. Ali, o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Então, além da união, o Senhor decidiu servir a bênção e a vida eterna na sua mesa. Que bênção é essa, Nath? Que bênção? É qualquer bênção, o Senhor vai virar pra gente e vai falar que Deus abençoe, que eu te abençoe. Que bênção é essa? Porque aqui diz que o Senhor pronuncia a sua bênção. Antes de tudo, o que é pronunciar? Pronunciar é manifestar a palavra, dar alguma coisa a alguém. É expressar oralmente alguma coisa. Então, na mesa do Senhor, existe a liberação da palavra. O Senhor decidiu servir a mesa, a união e a liberação da palavra. Às vezes eu e você estamos precisando de uma palavra e a gente recebe no secreto. Mas existem palavras que o Senhor só libera na mesa. E na mesa existe família. Na mesa existem os irmãos. Então, às vezes, você pode estar precisando de uma palavra que o Senhor ainda não decretou, porque você não sentou na mesa. Você ainda não está compartilhando da família. Você ainda não está colado, unido, fazendo parte. E quando eu falo você, estou falando de mim também. Então, quando a gente se senta à mesa como irmãos, o Senhor expressa verbalmente a sua palavra. Então, além da união, ele decidiu que haveria liberação da sua palavra sobre a mesa. E aí eu volto à pergunta, que bênção é essa, Nath? Que palavra é essa? Que liberação de bênção é essa? Que pronunciamento de bênção é essa? É só dizer eu te abençoo? Se lembra lá da música? Eu não sou cantora, mas vamos lá, né? Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos, que a presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. E aí continua, né? É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Sabe por que vai repetindo sem parar? Porque além da bênção, ele libera a vida para sempre. É contigo, é por ti, é contigo. E ele vai repetindo. Porque essa é a bênção que o Senhor libera na mesa. A presença. Que a presença te acompanhe por detrás, por diante. É na mesa que o Senhor libera a palavra. E qual é a palavra? A minha presença estará contigo o tempo inteiro. Por quê? Porque você está sentado comigo na mesa. Você é meu filho. Você é minha filha amada. Quando a gente lembra dessa parte, eu lembro muito de Deuteronômio 6. Depois vocês leem lá do 1 ao 9 especificamente, se vocês não quiserem ler o capítulo todo, mas se ler é bom, né? Que o Senhor fala assim: estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar.
Não deixem de cumpri-los na terra em que breve vocês possuirão. Isso aqui é Moisés falando. Vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor seu Deus enquanto viverem, se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenham o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhes dou. Agora, repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. O Senhor estava dizendo para Israel não se esquecer que enquanto Israel está sentado à mesa, enquanto Israel obedece, enquanto Israel tem comunhão, está colado, unido, atado, em contato com o Senhor e com os seus irmãos, ali ele pode sempre se lembrar das bênçãos que o Senhor colocou na frente deles. Onde? Na mesa. E ele fale para o seu filho. Quando você estiver sentado, quando você levantar, quando você estiver em casa, quando você estiver no caminho. Por quê? Porque essa bênção é para você, é para seu filho, é para o seu neto e para as suas gerações. Então, às vezes, você sentar na mesa de Deus hoje não significa que só você vai comer. Significa que você vai comer, que seu filho vai comer, que seu neto vai comer, que seu bisneto vai comer, seu tataraneto vai comer. Se você decidir permanecer sentado à mesa do Senhor. Porque ali ele liberou a bênção. Ali ele disse que a presença dele acompanharia você e as suas gerações por onde quer que vocês estiverem, por onde quer que vocês andarem, desde que vocês estejam sempre na mesa do Senhor. A bênção que o Senhor libera na mesa é a própria presença dele. E ele diz, ele declara verbalmente, ele está sentado à mesa, então ele declara verbalmente, a minha presença é com vocês. A minha presença é por vocês. A minha presença é de vocês. De vocês quem? Meus filhos que estão sentados à mesa. E é aqui que a consciência de filho acontece. É na mesa do pai que a consciência de filho acontece. Nath, como é que eu faço para sentar nessa mesa? Você vai para o seu secreto, a sua intimidade com Deus, e você vai congregar com os seus irmãos para ter a sua comunhão com o corpo. E aí você permanece sentado na mesa de Deus. Só isso, só isso. Só que às vezes é tão difícil para a gente fazer isso. Às vezes a gente não se sente digno de de sentar na mesa. Às vezes a gente acha que Deus não convidou a gente para a mesa. Às vezes a gente acha que aquela mesa não é pra gente. Às vezes a gente acha que aquele povo da mesa é esquisito. Às vezes a gente acha que a pessoa não quer que a gente sente na mesa. Mas o Senhor só montou uma mesa, chamou você como filho para estar em volta da mesa com os seus irmãos e serviu. Serviu união, proclamou a presença dele sobre você e por você, e ainda te deu a vida para sempre. É contigo, é por ti, e continua ali. Por quê? Porque a presença dele, conhecer a presença dele, é a própria vida eterna. Lá em João, eu botei aqui 17, no versículo 3, a Bíblia diz, e a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Lembra que eu falei com vocês que Deus se assentou à mesa junto com seus filhos, e o primogênito dentre os filhos é Jesus. Então nós temos o Pai, e nós temos o irmão mais velho, e nós temos uns aos outros. E a vida eterna
é conhecer a presença de Deus, é conhecer a Cristo, é conhecer o que essa presença é, o que ela faz, o que ela é capaz, até onde ela vai por você. Então, na mesa de Deus, a união, pronunciamento de bênção, liberação de palavra e vida para sempre. É ali que a gente consegue vida. Às vezes a gente vive parecendo mais um zumbi, porque parece que não há vida dentro de nós. E aí eu pergunto para você, será que você está se sentando na mesa de Deus? Será que você aceitou o convite de se sentar na mesa de Deus? Se sentar à mesa do Senhor e desfrutar do alimento, que é a palavra, da presença dos irmãos. O maior mandamento é esse: amarás o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O maior mandamento fala da mesa, fala das figuras que estão na mesa de Deus. É por isso que a gente fala de relacionamento, porque conhecer a Deus é ter a vida eterna. A vida eterna se trata sobre ter relacionamento com Deus. E tudo isso começa aqui, enquanto você já foi convidado para se sentar à mesa. É por isso que lá na palavra diz: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios e profetizamos e curamos enfermos e fizemos isso e aquilo. E o Senhor diz: mas eu não conheço vocês. Porque passou uma vida fazendo, passou uma vida manifestando os dons e fluindo, mas nunca se sentou à mesa. Nunca falou: esse lugar é para mim? E parece que não, mas às vezes é mais difícil a gente aceitar a graça de se sentar à mesa do que sair por aí fazendo operações de milagres e maravilhas. Às vezes é mais difícil, porque quando você opera no dom, no milagre, é como se fosse assim: não, mas é um direito meu, é um direito que eu tenho, porque eu aceitei Jesus e o Espírito Santo está em mim. E você não para, não encara, não reflete que o ato de se sentar à mesa é pura graça. Você não tem direito de nada, você não fez nada para merecer. O Senhor não deveria ter montado uma mesa para você e para mim, mas Ele simplesmente colocou uma mesa maravilhosa e disse: pode sentar, aqui é o seu lugar, filho. E às vezes a gente também não tem essa consciência, como eu falei, de filho, porque a gente ainda não teve coragem de aceitar a mesa, a cadeira que o Senhor afastou da mesa e nos convidou para sentar. Antes de eu e você pensarmos em fazer qualquer coisa, pensarmos em nos relacionar com qualquer pessoa, pensarmos em ter algum tipo de influência ou contato, ou a network, né, no mundo, a rede de relacionamentos, a gente precisa primeiro passar na mesa de Deus e entender que é de lá que vem a presença, a liberação da palavra, o entrar em contato com o corpo de Cristo, a vida eterna. E depois que a gente se senta nessa mesa, a gente passa a ser capaz de sentar em qualquer outra mesa, porque antes a gente está frequentando a mesa de Deus. As refeições são feitas todos os dias e mais de uma vez por dia. A gente faz as refeições mais de uma vez por dia. A gente ora mais de uma vez por dia. A gente come da palavra liberada na mesa mais de uma vez por dia. A gente sorri para um irmão, a gente dá um bom dia, a gente é um bom vizinho, a gente liga para saber como tá, ou a gente manda uma mensagem de te amo, ou a gente diz qualquer coisa, eu tô aqui, mais de uma vez por dia. E tudo que o inimigo está tentando fazer é tirar da gente a consciência do contato, da cola, do colocar em contato com o olho no olho, aceitar a união, aceitar o corpo. Tudo que o inimigo está tentando tirar da gente é essa mesa. Porque se a gente não se assenta à mesa, a gente pode passar uma vida fazendo qualquer coisa, mas a gente não passou na mesa. A gente não teve a liberação da palavra e nem a vida.
Por isso tem tanta gente fazendo a obra de Deus pesado. Porque não passou na mesa para ouvir a liberação da palavra, que é a presença. Que está contigo de dia, de noite, quando você sai, quando você entra, em tudo que você fizer. Que não passou na mesa para pegar a vida, a porção de vida daquele dia. Porque é vida para sempre, então todo dia tem vida nova para você na mesa. Então, antes da gente viver pesado, andar pesado, fazer a obra pesado, sentir as coisas pesado, viver com outros de maneira pesada, conviver de uma maneira pesada, a gente tem que lembrar que tá faltando a gente passar na mesa. Porque na mesa do Senhor não há peso. Na mesa do Senhor há união. Na mesa do Senhor há liberação de palavra. Na mesa do Senhor há presença. Na mesa do Senhor há vida para sempre. Se você não está se alimentando dessas coisas, começa a pensar se você está sentando na mesa de Deus. Ontem minha mãe mandou um encarte no Instagram para finalizar, acho que era do John Piper, que falava assim, se você não está sentindo fome de se assentar na mesa de Deus, talvez seja porque você está se sentando em outras mesas e comendo lá. Depois eu vou pegar a frase exatamente como ele falou, mas com o sentido era esse. Então para pensar se você está se sentando na mesa de Deus. Se nos seus dias você está se sentando lá para tomar café, para almoçar, para jantar, para olhar o Senhor nos olhos, para falar com Ele, para ouvir a palavra liberada daquele dia. Todo dia o Senhor libera uma palavra. Para ter consciência da presença. Porque a mesa traz para a gente a consciência da presença de Deus. A mesa de Deus nos traz consciência da presença de Deus. E às vezes é isso que nos falta. Consciência da presença. Quando você está desesperado no seu dia, você lembrar, é comigo, é por mim, é comigo, é por mim. Quando você estiver com medo de sair, quando você estiver assustado com o que está acontecendo, quando tudo ao redor, seja no país ou seja na sua casa, estiver esquisito, você vai falar, e de dia, e de noite, minha entrada e saída, porque Ele liberou isso para você naquele dia. Então, lembra sempre que você faz parte de uma mesa. E se você não está, está faltando alguém na mesa. E a mesa do Senhor nunca fica incompleta. De uma maneira ou de outra, a mesa vai estar plena. Se você ainda não foi, pode ter certeza que Ele está sentindo sua falta. Porque Ele puxou a cadeira para você e falou, pode se sentar. Eu tenho união, tenho família, tenho palavra, tenho vida e tenho a presença para você. Então que hoje você possa sair dessa live e pensar durante o seu dia se você já alguma vez se sentou nessa mesa, ou se você se assentou só uma vez e depois não voltou, ou se todos os dias você está tendo a consciência da presença de Deus com você em todo o tempo. E aí você vai dizer, como a música termina dizendo, amém. Porque os filhos dizem amém. Dizem assim seja para a palavra liberada do Senhor. Para a presença do Senhor. E para o amor entre os irmãos.